Queridos, nós estamos começando uma nova série de mensagens pela manhã, conhecendo Jesus. Queremos conhecer melhor o nosso Salvador para vivermos como Ele viveu. E nessa manhã o reverendo Adail faz a abertura com o tema Por que podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Então quero orar pelo reverendo Adail agora e nós vamos ouvir a palavra viva do Deus vivo para aprendermos e conhecermos mais acerca do nosso Senhor. Pai, obrigado pela vida do reverendo Adail, pelos anos que o Senhor tem concedido a ele de conhecimento do Senhor, conhecimento este que será por toda a eternidade, porque Tu és o Deus desde sempre, que sempre existiu, e nós, como seres criados, jamais alcançaremos o conhecimento pleno de quem Tu és. Mas vamos crescendo e crescendo e crescendo nesse conhecimento e nos tornando assim, por causa do poder da palavra, mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Obrigado porque a gente vê isso na vida do reverendo Adail. E hoje que o Senhor o chama para compartilhar conosco desta palavra, nós pedimos ao Espírito Santo, conduza-os na intrepidez, na autoridade, no poder que é necessário para que essa palavra alcance nossos corações. Amém. Pedimos gratos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Meus amados irmãos, irmãs queridas, bom dia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Este é um dia muito especial. É o primeiro domingo do ano e nós estamos aqui na casa do Senhor para estudarmos juntos este livro, que é nosso livro-texto para a vida aqui e agora e a vida além do agora, porque todos nós passaremos por estes processos. Em primeiro lugar, antes mesmo de ler o texto, eu quero fazer um desafio, com uma pergunta: quantos irmãos aqui têm assistido ao programa Verdade e Vida, que é dirigido pelo reverendo Hernandes Dias Lopes? Levanta a mão, por favor. Alguns, mas alguns muito poucos. Irmãos, ele começou o seu programa ontem, às 12h30, como tem feito sempre, na TV Bandeirantes, não é, Clara? Não é esse pastor que sabe de tudo? Ele diz que é, então é. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu considero o reverendo Hernandes Dias Lopes um dos maiores pregadores deste país. E perder uma palavra dele é um prejuízo enorme. E veja o título do programa, Verdade e Vida, porque todas as mensagens são calcadas na palavra de Deus, nenhuma vírgula fora. É um expositor abençoado e abençoador da palavra de Deus. E ele começou ontem o seu programa dizendo exatamente isso. Estamos começando o ano de 2020 e eu quero começar com a palavra de Deus. Amém, queridos? E eu que já vinha pensando nisso, me preparando para falar hoje aos irmãos exatamente sobre a palavra de Deus, porque tudo começa com a Bíblia. Não há vida cristã, não há crescimento espiritual, não há santidade, não há testemunho que vale a pena sem estarmos baseados, firmados na palavra do Senhor. Mensagem fora da Bíblia não tem nenhum valor espiritual. É a palavra de Deus que fala ao nosso coração, como temos ouvido nesta manhã até pelos cânticos, dizendo que nosso Deus não pode mentir, que a palavra dele não pode mentir. E o que vou dizer nesta manhã é exatamente isso, que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, a palavra de Deus é santa e eterna.
É pela palavra de Deus que os mundos foram criados. É pela palavra de Deus que nós vivemos espiritualmente. É pela palavra de Deus que a igreja do Senhor existe desde séculos e séculos. E quando isso não aconteceu, foi um desastre para a história da humanidade. É aquilo que nós chamamos de Idade Média, Idade das Trevas, Idade da Escuridão. Por quê? Porque o povo foi proibido de ler e de conhecer a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. E muita gente sofreu e morreu por causa da palavra de Deus. Este livro eterno que rasgou séculos e chegou até nós. Amém, queridos? Agora eu vou ler o texto. Essa foi só a introdução. E o texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, texto que todos nós conhecemos, e muitos conhecem de cor e salteado, porque o conhecem desde a meninice. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ler juntos, queridos? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 14 a 17. A inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras. Juntos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes das sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. amém, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Eu disse que na Idade Média a leitura da Bíblia foi proibida e por isso a Idade Média se chamou Idade da escuridão, Idade do obscurantismo, Idade da ignorância, porque autoridades religiosas se levantaram como se fossem verdadeiros deuses e criaram bulas e criaram orientações para o povo de sua igreja naquele tempo, tudo fora da palavra do Senhor. Esse foi o obscurantismo da Idade Média, que trouxe um prejuízo enorme para a história da humanidade. Eu tenho um livro que eu ganhei desde os meus 25 anos de idade, quando entrei no ministério, que me foi dado pelo reverendo Gordon True. É um livro clássico de 700 e tantas páginas, e que fala exatamente sobre a história da Bíblia, a história da igreja, a história do cristianismo, suas vitórias e suas dificuldades, as perseguições sofridas pela igreja ao longo do tempo, mas também sobre a autoridade da Bíblia, a Bíblia que é a revelação de Deus, a Bíblia que é inspirada por Deus. E quando a lemos, somos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. A Inquisição estabelecida pela Igreja Romana foi o maior prejuízo da humanidade. E um historiador chama de a Inquisição o período mais infame, terrível, demoníaco da história. Irmãos, se você
tivesse esse livro, eu sei que é difícil, entre as páginas 686 e 692, Halley, o seu autor, conta como estas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, a Inquisição foi criada pelo Papa Inocêncio III e aperfeiçoada pelo Papa Gregório IX. E tudo isso para destruir os cristãos verdadeiros. Tudo isso para destruir a Bíblia. Esse povo matava cristão um atrás do outro, às centenas, aos milhares. E o único pecado era ler a Bíblia e pregar a Bíblia e dar testemunho da Bíblia. E, meus queridos, entre os anos, segundo esse historiador, de 1540 e 1570, cerca de 900 mil cristãos foram mortos por lerem e espalharem a palavra de Deus. Eram os valdenses, um grupo que era orientado por Pedro de Valdo, um homem de Deus que se levantou não somente para pregar a Bíblia, mas para defender até os últimos exemplares da palavra de Deus que existiam. Eles fugiam até para os montes, para as catatumbas, e se escondiam lá, porque podia morrer cristão, mas não podia ser destruído o livro dos livros, que é a palavra do Senhor. Qual foi o grande pecado dessa gente que perseguiu tantos cristãos? O maior pecado deles foi se exaltarem a si mesmos, acima da palavra de Deus. Como eu disse, eles queriam ser os deuses da história. Esses papas, colocavam reis, destronavam reis. O poder era tão absoluto que eles faziam o que queriam e todos estavam debaixo do seu cetro, do seu governo. E não podemos ter medo de dizer demoníaco. Mas, queridos, foi a descoberta de uma Bíblia por Martinho Lutero, que, distribuída ao povo por causa da invenção da imprensa por João Gutenberg. E este livro, espalhado por vários países da Europa, como Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e outros países, veio mudar a mente do povo e mostrar que eles não precisavam de continuar nas trevas, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e... Mais alto, gente. E... vamos declarar que é luz para os nossos caminhos, porque é mesmo. Imagine se nós vivêssemos ainda sem a palavra de Deus, debaixo da escuridão da Idade Média. Sem essa palavra, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nós estaríamos nas trevas, juntamente com os pretensos donos da história. É por isso, amados, que esta igreja tem insistido que você leia, medite na palavra de Deus. Isso aqui não é a aula de história para encantar os nossos corações pelo conhecimento histórico, não. O estudo sobre a palavra de Deus é para nos levar a ler a palavra de Deus, a meditar nela e fazer dela a nossa bússola, nossa orientadora, fazer da palavra de Deus esta verdadeira luz para os nossos caminhos. Por isso, nós devemos amá-la, valorizá-la, colocá-la como livro de cabeceira e distribuí-la o máximo possível pelas pessoas que estão ao nosso derredor. Meus irmãos, não há presente mais precioso para uma pessoa do que a Bíblia, um exemplar da Bíblia, numa linguagem mais fácil, porque nós temos as Bíblias
uma linguagem mais clássica. Essa que eu uso ainda é mais clássica, mas a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, é uma Bíblia na linguagem do povo mais simples. Quem ler a NTLH vai entender direitinho a mensagem que o Senhor tem para o seu coração, para a sua vida. E é bom orientar como ler a Bíblia. Não começando do Gênesis, que às vezes as pessoas ficam confusas, mas começa pelos evangelhos, começa pelo Evangelho de João, e vai ali pelo Novo Testamento, depois volte ao Antigo Testamento para entender o processo da criação pelo nosso Deus, que é o verdadeiro Senhor da história. Castro Alves, sem saber, disse muita coisa bonita sobre o livro. E ele disse um poema, que é o livro E a América, que diz assim: ó bendito que semeias, livros, livros a mão cheias, e manda o povo pensar. O livro caindo n'alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Eu pedi licença à memória de Castro Alves, aquele baiano ilustre, para transformar o livro no livro dos livros. E eu ousei escrever assim, e disse isso até numa reunião de arcebispos lá em São Paulo, quando eu era presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, e fizemos a eles uma visita, porque agora a Igreja Católica, arrependida daqueles pecados passados, ela está recomendando a leitura da Palavra de Deus, graças a Deus. E há padres, há sacerdotes, os irmãos sabem disso, que quando a gente os ouve na televisão, eles estão pregando a Palavra de Deus. Deus faz milagres. Ele usa todos os meios, todos os recursos, todos os instrumentos, os mais imprevisíveis, para que a sua palavra seja conhecida do povo. É por isso que eu tomei a liberdade de plagiar Castro Alves, dizendo assim: ó bendito que semeias Bíblias, Bíblias a mãos cheias, e manda o povo meditar. A Bíblia caindo na alma é poder de Deus que salva, é Cristo que te quer libertar. Amém, queridos? A Bíblia é um agente de libertação daqueles que vivem na ignorância do pecado, na ignorância das trevas espirituais. Quem abre a Bíblia, iluminado pelo Espírito Santo, descobre a vida, descobre um mundo diferente, descobre uma nova história, palmilha novas estradas em direção ao céu e se torna uma testemunha viva do poder de Deus aqui na terra. E este é nosso propósito quando proclamamos a mensagem da Palavra de Deus. Queridos, quando a Palavra de Deus cai no coração de um pecador, algo de extraordinário acontece. É uma transformação vital, é uma transformação gloriosa. Por isso, eu vou entrar no cerne do nosso estudo nesta manhã. Ainda bem que nós temos um pouquinho mais de tempo. Eu espero que você não se canse. Se cansar, pode avisar que eu paro na hora. Não quero ver ninguém cansado aqui estudando a palavra de Deus. Eu quero que todos nós sejamos revigorados por esta palavra. O pastor disse que nós iríamos falar aqui sobre esse tema. Por que podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Podemos ou não podemos? Podemos. Amém, queridos. Nós podemos sim. Houve uma discussão no passado entre os teólogos. Era a seguinte: uns diziam, a Bíblia contém a palavra de Deus. Outros diziam, a Bíblia é a palavra de Deus. O que é que você crê? A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Amém. O povo aqui é crente e crê na Bíblia.
Se concordássemos, irmãos, que a Bíblia somente contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, nós estaríamos dizendo que ela contém erros. E a Bíblia não pode ter erros, porque Deus é o autor da Bíblia. E Deus não erra. Deus é perfeito. Por outro lado, se nós concluirmos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que ela pode ter uns errinhos aqui e ali, porque eu não entendi bem, eu não concordei com isso, com aquilo. Então, mesmo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, mas admitir que ela pode ter alguns erros no seu bojo, no seu conteúdo, nós vamos dizer que Deus é imperfeito, que Deus erra. E Deus não erra. Nós erramos. Vós errais, eles erram. Mas Deus não erra. Deus é perfeito. Deus é completo. Deus nunca errou. E o ministério dele é consertar os nossos erros aqui na terra, nossas interpretações equivocadas, nossos pensamentos por vezes translocados. A Bíblia existe exatamente para nos corrigir, para nos disciplinar, fazer cada um de nós, homens e mulheres, que testemunhem do grande amor de Deus, a fim de que o homem, e eu acrescentaria, e a mulher de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. As possíveis diferenças de informação entre um texto e outro, que nós julgamos existir por causa das nossas limitações, da nossa ignorância, da nossa incapacidade de compreender os mistérios da palavra de Deus, esses possíveis contrastes, ou coisa que o valha, são perfeitamente explicáveis, queridos, quando nós buscamos a iluminação do Espírito Santo de Deus. Sabe qual é o maior problema das pessoas que existem hoje? Eles não creem nos absolutos de Deus. Não creem nas perfeições de Deus. Para o homem comum, os intelectuais de plantão, os existencialistas e outros que tais, tudo hoje é relativo. O Deus de muita gente é o relativismo. Relativismo pelas circunstâncias, relativismo pelo tempo, relativismo por tudo o que é incapacidade do ser humano de entender as coisas espirituais. Eu gosto muito de repetir para mim mesmo o Salmo 48. Eu sei que vocês todos sabem de cor. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos dizer de cor? Seca-se e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém, queridos? Não é só para recitar, é para crer, viu, gente? É uma verdade para ser crida, é uma verdade para estar no nosso coração, é uma verdade para ser vivida a cada momento no nosso viver diário. Mas, por outro lado, nós vemos também que hoje, de uns tempos para cá, há uma fome tremenda pela verdade, como nunca existiu no passado. É lamentável que nem sempre essa fome é pela verdade bíblica. O exemplo disso
é que o avivamento espiritual que tem sacudido a igreja de uns tempos para cá, nem sempre tem uma centralidade na palavra de Deus. Nem sempre tem sido um despertamento espiritual da religião cristã estabelecida e calcada na palavra de Deus, mas uma renovação do interesse espiritual voltado para as crenças não bíblicas e não ortodoxas. Dessa forma, a Bíblia tem até sofrido fortes ataques e muitos cristãos ficam desanimados até na sua fé cristã. Devia ser o contrário. Nós devíamos estar cheios de fé, de alegria espiritual, porque este livro, a Bíblia, através da história, sofreu tanta perseguição por tantas mentes brilhantes, racionalmente falando, e a Bíblia continua viva. Ninguém conseguiu destruir a Bíblia. Houve um tempo em que as autoridades religiosas que queriam destruir o cristianismo verdadeiramente bíblico, eles disseram assim, não adianta queimar cristão. Quanto mais de queima cristão, mais aparece cristão. É porque a Bíblia não tinha sido queimada totalmente. Eles queimavam aqui e ali, mas sempre existiam volumes da Bíblia espalhados pelo povo. E eles disseram, nós vamos destruir o livro, precisamos destruir a Bíblia. E eu me lembro que nos anos 40, lá na escola de Dona Rosa, quando eu cresci, naquela escola bendita, maravilhosa, onde eu aprendi as primeiras letras da Bíblia. Ganhei uma Bíblia quando eu era bem menino e eu a lia, porque eu achava que ela era realmente a bússola que haveria de orientar a minha vida. E muitos meninos e meninas lá foram plasmados na leitura da Bíblia desde o começo. Mas eu via que quando chegavam padres, aquele tempo ainda se queimava a Bíblia pelo Nordeste, pelo Ceará, pelo Maranhão, por aí afora, e pela Bahia também, eles tomavam todas as Bíblias dos católicos que tinham sido distribuídas pelos missionários. Eles faziam aquela fogueira de Bíblia, achando que iam acabar com o cristianismo bíblico. E quanto mais eles queimavam Bíblia, mais o povo crescia. Porque amavam mais a Bíblia. Se estava sendo destruída, é porque devia ter muito valor. E o povo, lendo a Bíblia, ia se convertendo. A Bíblia, queridos, é indestrutível. Ninguém consegue destruir a Bíblia. Com tantas perseguições, ela continuou viva. Alguém disse que a Bíblia é a bigorna que já destruiu muitos martelos. Você sabe o que é bigorna? A moçada não sabe. Hoje está tudo, sei lá o que, como é que fala? Eu fui pregar uma vez num culto, disseram, são duas turmas, ciência da computação, falei, estou perdido. E outro o que é parecido com ciência da computação? Você que sabe das coisas. Tecnologia da informação, engenharia de sistemas. Sei lá, ele falou aqui um bocado de nome, eu não entendo nada disso. Não tem problema não, eu quero entender um pouco disso aqui. Falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer para esses estudantes que vêm me convidar para eu pregar num negócio desse? Aí Deus é tão bom que eu orei, estou passando algumas livrarias, procurando um livro que me desse uma orientação, porque a Bíblia eu já tinha, eu queria alguma informação dentro daquela área deles que eu não entendia nada. Imagina o que eu achei. Um livro de Bill Gates, A Estrada do Futuro. Eu falei, isso aqui, será que tem alguma coisa? Deve ter, o homem é cabeção. Comecei a abrir o livro, etc. Falei, ih, rapaz, vai servir para mim. Levei para casa. Comecei a ler o livro Estrada do Futuro de Bill Gates. Imagina eu lá perdido no meio daquela coisa toda.
e Deus me mostrou algo extraordinário. Olha como Deus fala. Bill Gates estava dizendo assim: o maior acontecimento da história foi a descoberta da imprensa, porque João Gutenberg teve a inspiração de imprimir como primeiro livro a Bíblia Sagrada. Ele disse, e a Bíblia Sagrada, espalhada por toda a Europa, mudou o pensamento dos europeus. Foi uma verdadeira revolução, e houve uma transformação radical da política, na economia, na educação e em todos os instrumentos de formação do ser humano. Eu falei, pronto, estou feito. Eu uso aqui, depois entro com a Bíblia. Não deu outra. Queridos, como Deus abençoou. Eu que não sabia de nada, até hoje não entendo de nada, Deus me mostrou que eu precisava de falar. E eu pregando no Mackenzie, ainda me convidavam para pregar no Mackenzie, preguei lá várias vezes, na abertura das aulas. Depois que a gente fica velho assim, eu falei, procura gente mais jovem, os meninos não gostam muito de velho, não, procura os jovens aí. Mas eu estava lá, depois de um culto, e tinha um rapagão assim, bonitão, assim, olhou para mim e disse, o senhor é reverendo Adair? Eu falei, sou. O senhor pregou no meu culto de formatura. Eu falei, então você vai ter que dizer qual foi o culto de formatura, em que ano, que turma, porque, meu filho, eu já preguei em tantos cultos, eu já esqueci tudo. Ele disse assim, foi naquele culto da ciência da computação. Eu falei, meu Deus do céu. E o homem estava lá no Mackenzie, como crente em Jesus Cristo. Eu falei, milagres acontecem. Quando Deus quer usar a gente, queridos, Ele usa. A gente não precisa pretender nada, não precisa competir com ninguém, não precisa achar-se sábio, bem informado, não. Ora a Deus, procura na palavra do Senhor a inspiração, a iluminação, o estímulo, o encorajamento para fazer as coisas. E Deus nos mostra tudo direitinho. Mas esse foi um parênteses grande. Eu quero voltar aqui ao meu texto, que diz que a Bíblia ultrapassou todas as perseguições deflagradas contra ela. E quando parecia que ela seria banida com a perseguição e desacreditada e queimada pelos inimigos da Bíblia, pelas autoridades religiosas daquele tempo, mesmo assim, ela continuou mais forte do que nunca, por uma razão simples. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não morre. Eu conheci uma canção há muito tempo que diz, o amor não morre. Diga que o nosso amor não morre. O único amor que não morre de fato é o amor de Deus no nosso coração, que pode ser projetado nas outras pessoas, nas pessoas que vivem ao nosso redor. Vejam as perseguições que a Bíblia teve e que ela ultrapassou. Lembram-se da União Soviética, com seu comunismo, seu ateísmo, que parecia iria dominar o mundo inteiro. O que é o comunismo hoje da Rússia? Um fracasso completo. Houve um homem que Deus levantou, Gorbachev, não foi esse? Que escreveu 2 livros. Eu li um bocado daqueles livros lá. A gente precisa saber de tudo, meus irmãos. E olha, revolucionou. Hoje não se fala em influência de comunismo na maior parte das nações. Só aqueles que realmente querem viver uma subvida. Colapso da União Soviética, onde o ateísmo era a doutrina oficial, resultou na maior busca por Cristo na história da igreja moderna. Amém, queridos? Na China, onde o ateísmo é oficial e o cristianismo continua reprimido de muitas maneiras, há um cálculo
de que lá existem hoje cerca de 80 milhões de cristãos verdadeiros, de evangélicos que amam a Bíblia. É claro, queridos, com restrições, mas pregando o Evangelho. Vocês se lembram, aqueles que viveram aqui mais no passado, como eu, chegou aqui uma comissão da China, trazida pela Sociedade Bíblica do Brasil, e aqueles chineses aqui deram um testemunho do progresso do Evangelho na China. Pastores e até representantes do governo estavam juntos, homens transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. E quando eu ouvi tudo aquilo por aqueles homens, vários deles, mais de 10 homens, uma comissão riquíssima, falando do progresso do Evangelho na China, mais uma vez, eu percebi que a palavra de Deus é viva e eficaz. Que a palavra de Deus vive para sempre. Mas olha, queridos, em regiões da Ásia, África e América Latina, as pessoas estão se convertendo ao cristianismo. E muitos dizem que num índice superior ao da natalidade. Muitos intelectuais ateus do passado decretaram para o século XX a morte do cristianismo. A famosa era pós-cristã, tão badalada em prosa e verso, e pelos intelectuais de plantão, pelos ateus e agnósticos. Muitos declaravam que a teoria da evolução seria o suprassumo da história e que iria vencer tudo o que representava vida espiritual. E a palavra de Deus seria completamente destruída. Ledo engano. Aqueles que declaravam que a teoria da evolução, o estabelecimento do marxismo e a elevação do conhecimento científico determinariam o fim do cristianismo, tiveram que concordar que aconteceu exatamente o contrário. A evolução é uma teoria decadente. O marxismo fracassou completamente nos países que o receberam. E a ciência cada vez mais confirma as verdades cristãs, ao invés de negá-las. Hoje, o cristianismo é uma força mais ampla e mais forte do que antes, por causa da Bíblia, que é a palavra de Deus. A erva seca, a palavra de Deus não murcha e nem seca. Hoje, bilhões de exemplares da Bíblia e porções das Escrituras são espalhadas ao povo no mundo inteiro. A Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu com todos os embaraços, com todas as perseguições dos inimigos, neste ano de 2019, cerca de 6 milhões de Bíblias e Escrituras. E olha como a Sociedade Bíblica tem sido perseguida. Ela é uma entidade de utilidade pública pela lei, mas até hoje vivem querendo massacrar a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu te peço para orar por ela, para que Deus a preserve, espalhando a Bíblia, não somente no Brasil, mas para vários países da América do Sul, da América Latina. Como explicar, queridos, essa sede da palavra de Deus pelas pessoas? Como explicar sua indestrutibilidade? Indestrutibilidade, quase não sai. Como explicar a relevância da palavra de Deus dos dias de hoje, em que as pessoas estão escolhendo um caminho de irresponsabilidade, de imoralidade, de drogas, de vícios de toda sorte, de prazeres mundanos.
Como explicar a preservação e a influência da palavra de Deus? É que a própria Bíblia afirma ser ela a palavra viva de Deus, e temos todos os motivos para continuarmos crendo nesta verdade. Ela é eterna. Como Deus comunicou sua verdade a nós? Deus comunicou sua verdade por vários meios. Deus nos revelou, queridos, pela sua palavra e por outros meios, as informações que Ele queria que nós soubéssemos. Deus usou homens de várias culturas, de vários lugares, homens completamente diferentes uns dos outros, para escrever a Bíblia. Homens santos inspirados pelo Espírito Santo, para recebermos as informações que nós precisamos para a nossa salvação, para nosso andar reto aqui na terra. Deus usou estes homens com a sua autoridade divina. Irmãos, essa comunicação da verdade de Deus de forma confiável a nós, homens, pobres mortais, implica 4 aspectos diferentes. Preste bem atenção. É uma aula, viu, queridos? Isso tem que ter paciência e me acompanhar aqui, porque eu não sou esse mestre assim, capaz de atrair atenção. Se o Espírito Santo não estiver comigo aqui, eu estou perdido. Se vocês não cooperarem também, deixando que o Espírito Santo fale ao coração de vocês, nós estamos todos perdidos aqui, vamos perder o nosso tempo. Mas esses elementos precisam ser destacados. Revelação, inspiração, iluminação, canonicidade. Esses elementos são básicos para que nós possamos compreender o valor da palavra de Deus. Revelação significa que Deus resolve desvendar a si mesmo e as verdades eternas de sua palavra ao mundo, à humanidade, a nós, pobres mortais. Inspiração acontece quando Deus supervisiona o processo de registro de sua revelação sem erros. A Bíblia é inspirada por Deus. Iluminação acontece quando nós lemos a palavra de Deus. Diz respeito ao ministério do Espírito Santo. Não adianta ler a Bíblia na carne. Não adianta ler a Bíblia por curiosidade apenas. Só se o Espírito Santo aproveitar esse momento e falar ao coração. Porque ler um livro do mundo, qualquer um lê e entende. Agora, a Bíblia tem que ser lida, queridos, com a iluminação do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a compreender aquilo que nós estamos lendo. Vocês lembram da história lá do alto funcionário da rainha Candace? Era o tesoureiro da mulher, da rainha. Estava lendo Isaías 53 sobre o sofrimento de alguém. Ele não sabia quem era. Deus mandou lá o rapaz, Felipe, e pergunta: você entende o que está lendo? Ele disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Ele disse: eu explico. Subiu na carruagem, explicou tudo direitinho para ele, mostrou para ele os propósitos de Deus, os planos de Deus, o sofrimento de Jesus Cristo. E logo que chegaram pertinho de um riacho, ele perguntou: o que é que me impede de eu ser batizado? Olha, queridos, que conversão estupenda. Aí o rapaz, o evangelista, disse: nada. Se tu crês que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esta era a senha. Ele disse: eu creio. Se crê, então vamos ser batizados. Há muita gente que, às vezes, é batizada, professa sua fé sem ter essa convicção. É lamentável.
porque a condição sine qua non para que nós sejamos batizados, professemos a fé, façamos parte de uma igreja, é esta convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a iluminação é exatamente isso, não é? Capacitação do Espírito Santo para nós. E canonicidade, essa é uma palavra mais desconhecida. Refere-se ao processo de identificar, reconhecer e compilar as Escrituras. Vamos começar, queridos, pela revelação. Vocês ainda aguentam mais um pouco? Eu estou pensando em ir até às 11 horas. Vocês aguentam? Eu, apesar de estar velho, aguento, viu? Eu não sei vocês, mas se o Espírito Santo nos iluminar, nós chegamos lá. Revelação. Revelação, eu tenho ensinado isso sempre na classe de novos na fé. Significa tirar o véu. É Deus tornando conhecido da humanidade os fatos que de outra forma seriam desconhecidos. E nós continuaríamos ignorantes sobre as verdades espirituais. Mas o conceito de revelação não é tão simples, queridos. Não é só tirar o véu. É bem mais complexo. Primeiramente, há dois tipos de revelação. Alguém se lembra quais são os dois tipos de revelação? Revelação geral e revelação especial. Exatamente. Na revelação geral, queridos, Deus nos mostra pela natureza que a manifestação de Deus para o nosso conhecimento de Deus. A revelação geral não tem nada a ver ainda com Jesus Cristo, nem com a Bíblia. Ela inclui vários outros elementos. A natureza esplendorosa e bela, a providência de Deus e a consciência do homem, que foi dada por Deus. A natureza. Vocês já olharam detidamente, por mais de um minuto, para o céu de Brasília, à noite, esse céu estrelado, que brilha como cristal, sobre um manto de veludo? Queridos, nós não podemos deixar de concluir, tem de haver um Deus. Amém? Tem de haver um Deus. Revelação natural. Isso não acontece por acaso. Somos então levados ao Salmo 8, versículo 3 a 5, quando Davi diz, inspirado por Deus, quando contemplo o teu céu, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Por um pouco menor do que Deus, tu o fizeste. E de glória e de honra o coroaste. Olha que bênção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou a natureza para refletir seu poder, sua glória. O que é que diz o Salmo 19:1? Juntos, os céus, a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Quando diz declaram, manifestam, publicam, comunicam a beleza, a ordem e a harmonia, a grandeza e a complexidade da natureza criada pelo Senhor revelam a existência de Deus. É a própria Bíblia que testifica sobejamente essa verdade, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. Coisa belíssima.
A revelação geral também é conhecida pela providência de Deus. Queridos, esse é um capítulo interessantíssimo, importante na vida de um povo ou de uma pessoa. Essa providência de Deus é prova de que Ele existe, que Ele age poderosamente a nosso favor, a favor do seu povo. Nós podemos ler testemunhos de vários soldados que lutaram na Guerra do Vietnã. Eles não sabem como foram poupados quando tantos morreram, porque pela lógica natural não seria possível que essas coisas acontecessem. Eles deviam ter morrido, pela lógica, mas por um milagre de Deus sobreviveram. Como? Não sabemos. Para quê? Aí nós até sabemos, dando oportunidade de que conheçam o Senhor e a sua palavra. Mas em relação às nações que também foram alvo da providência amorosa de Deus, como Deus tem agido em sua providência, elevando nações, algumas delas, e fazendo com que outras deixem até de existir. Em relação às nações, como Deus tem agido em sua providência. São os mistérios de Deus. Há um fato curioso na guerra da Espanha contra a Inglaterra, que os senhores conhecem. Estou só relembrando algumas verdades para fazê-las bem presentes no nosso coração. Vocês se lembram que a Armada Espanhola estava marchando para a Inglaterra com armamento bélico nunca visto, para destruir a Inglaterra. E eu sei que havia pessoas lá na Inglaterra orando, intercedendo junto ao Pai, porque seria o fim da Inglaterra. E Deus mandou uma tempestade que acabou com a Armada Espanhola. E aquela tempestade no mar destruiu a esquadra dos espanhóis e os ingleses foram salvos. Quem fez isso? Que milagre é este? É a providência de Deus, preservando um povo que, sem dúvida, estava orando, pedindo ao Senhor misericórdia. Mas o terceiro elemento aqui, dessa revelação, é a consciência, a revelação geral. Meus irmãos, todos temos dentro de nós uma espécie de tribunal. Você sabe disso, tanto quanto eu, que nos leva a acreditar no sobrenatural. Essa consciência que Deus nos deu, geralmente nos informa daquilo que Deus quer da nossa vida. O próprio Salomão declara com sua sabedoria vinda de Deus: o Senhor pôs a eternidade no coração dos homens. Eclesiastes 3:11. A natureza moral do homem lhe dá o senso do que é certo e do que é errado. Ou não dá? Dá, sim. A não ser que ele esteja translocado pela influência de drogas, a não ser que ele esteja completamente dominado pelo vício do álcool ou por ação demoníaca. Mas, se não houver esses elementos, cada um tem dentro de si essa natureza moral que lhe dá o senso de certo e errado, apesar das diferenças culturais que existem entre nós todos. Eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo, mas historinha. Eu li sobre um missionário que trabalhava numa tribo indígena e ele estava conquistando aqueles índios para o Senhor. E tinha um índio de confiança na casa dele.
E vocês sabem que o índio, por sua própria natureza, encontrava tudo facilmente na selva, não precisava trabalhar muito. E ele viu um dia um relógio bonito do missionário em cima da mesa. O missionário não estava em casa. E ele foi tentado. Ele olhava para aquele relógio e dizia assim, eu podia roubar esse relógio do missionário. Ele nem ia notar, porque ele tem muita coisa. E ele ficou naquela dúvida, roubo, não roubo, pego, não pego, afano ou não afano. E afanou. Quando o missionário chegou, deu uma examinada na casa e percebeu que o relógio não estava lá. Procurou por todo lado para não incriminar o pobre do índio, mas já estava desconfiado. Ele deixou bem lá à vista. Quando ele não achou o relógio, chamou o índio e disse assim, meu irmão, você já é um crente em Jesus. Você já aceitou o Evangelho. E eu deixei um relógio aqui em cima da mesa e ele não está mais aí. Você pode me dizer onde foi parar esse relógio? O índio olhou para lá, para cá, resmungou, sofreu, e disse, eu digo, não digo, eu confesso, não confesso, ficou naquela luta tremenda. E o missionário perguntou assim, de uma forma muito autoritária, foi você ou não foi? Ele disse, seu missionário, olha, eu olhei aquele relógio lá, e dentro de mim tem dois índios, um índio velho e um índio novo. O índio velho dizia, Alba, ele tem muita coisa. O índio novo diz, não faz isso, porque não está certo. O índio velho dizia, rouba, bobo, aproveita. O índio novo dizia, não faz isso, está tudo errado. Ele disse, nessa guerra, nessa luta, o índio velho venceu o índio novo e eu peguei o relógio. E depois o missionário o perdoou e disse que ele teve uma atitude correta, cristã, etc. Mas a conclusão fica. Paulo diz que nós temos dois indivíduos aqui dentro de nós. O homem velho, o velho homem e o novo homem. Um lutando contra o outro. Essa é a nossa consciência moral. Mesmo sem a Bíblia. Mesmo sem Jesus Cristo no coração, porque esta é a revelação geral. Muito bem, a natureza, a providência, a consciência e a natureza moral da humanidade, tudo isso, queridos, aponta para Deus e constitui a revelação geral, que indica a realidade da existência de Deus e o conceito de certo e errado. Eu ia entrar na revelação especial, mas parece que não dá tempo. Os irmãos estão cansados e eu também. Eu ia falar da revelação especial. Eu posso resumir isso nos minutinhos? Vocês concordam, irmãos? Se não estiverem cansados. Se estiverem cansados, eu desisto agora, porque eu amo muito os meus ouvintes para não deixá-los cansados. Depois não querem me ouvir mais, não é? E o prejuízo é meu e não é de vocês. Revelação especial refere-se à revelação por meio da Bíblia e por meio da pessoa de Jesus Cristo. Queridos, sem a Bíblia podemos até crer na existência de Deus. Essa existência filosófica que muitos creem. Mas nós não saberíamos quem Deus é. Como Ele é, e se deseja ou espera algo de nós, ou como podemos conhecê-lo. É a Bíblia que preenche todas essas lacunas. Por meio das Escrituras, nós podemos entender quem Deus é, como desenvolver, por sua graça, um relacionamento pessoal com esse Deus maravilhoso. Essa é a revelação especial através da Bíblia.
Jesus Cristo. A Bíblia se refere a Jesus Cristo como a revelação de Deus, o Verbo divino. O que é que diz João 1,14? Vocês sabem tudo de cor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Vencemos a barreira. É a Bíblia que revela quem é Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus, o Verbo encarnado, a palavra que se tornou gente, se tornou pessoa para habitar entre nós. Apocalipse 19:13 diz assim: ele está vestido com um manto tinto de sangue. Coisa forte, não é? Ele, Jesus, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Há, portanto, queridos, uma relação muito estreita na mente de Deus, Pai, entre a palavra escrita, a Bíblia, e a palavra viva, encarnada, que é Jesus Cristo, o qual nos revelou exatamente como Deus é, como nos podemos relacionar com Ele e o que Ele espera de nós. Então, a revelação geral mostra que Deus existe, mas somente a revelação especial pode nos salvar. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser nome de Jesus Cristo. A inspiração, os irmãos já têm ouvido a respeito disso. A inspiração é quando os homens escreveram a Bíblia, não apenas como homens comuns, mas como homens santos inspirados pela palavra de Deus. Essa inspiração não é inspiração no sentido comum, nós usamos inspiração para os poetas, para os músicos, para os artistas, não é? Mas não é nesse sentido. Um artista que realiza uma grande obra, como Shakespeare, quando escreveu Hamlet, ou Beethoven, quando compôs a Quinta Sinfonia, ou Michelangelo, quando pintou a Capela Sixtina na Basílica de São Pedro. Muita gente diz que eles foram inspirados. Não é isso. Inspiração na Bíblia significa soprado por Deus, é o sopro de Deus. É o que está em 2 Timóteo 3:16, 17, que nós lemos. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Pedro 1:20 e 21 diz que a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Nós vemos isso pela diferença entre os escritores. Não é? Homens de várias origens, de várias culturas, de várias formações, mas todos eles registraram sem erros a revelação de Deus à humanidade. Segundo Samuel 23:2, o rei Davi, quando estava próximo do fim, disse: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. O profeta Jeremias afirmou: estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1:9. Todos esses testemunhos, queridos, nos dão a convicção de que a Bíblia, como palavra escrita de Deus, é absoluta verdade para a nossa vida. Então vem a iluminação. João 16:12, Jesus nos mostra o ministério do Espírito Santo que declara: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nós concluímos, queridos, que é o Espírito Santo que ajuda o cristão a entender as coisas espirituais da Bíblia. Quanto mais o cristão é maduro espiritualmente, mais se torna apto para entender a palavra de Deus. Nada pode substituir esse ministério. A verdade pode ser assimilada somente por meio do ministério do Espírito Santo. E terminando, canonicidade. O que significa isso? É o caminho pelo qual a Bíblia chegou até nós. Cânon, como se fosse uma vara, uma régua. Quer dizer, aceito como escrito autêntico, verdadeiro. O critério era ser inspirado por Deus. O próprio Jesus deu sua aprovação aos 39 livros da Palavra de Deus. Concluindo, queridos, a verdade fundamental é que Deus, em sua soberania, supervisionou o processo pelo qual a Igreja reconheceu os livros e cartas inspirados por Ele, reunindo-os em um único livro, a Bíblia Sagrada. E eu termino aqui com aquilo que declara a Confissão de Fé de Westminster. Houve muitas outras confissões, mas a Confissão de Westminster, adotada pela Igreja Reformada, diz que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática. Deus inspirou a Bíblia. Deus nos ilumina quando lemos a Bíblia. E devemos lê-la com oração, para que Deus nos fale profundamente sobre aquilo que Ele deseja de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.